Sociedades complexas e as primeiras civilizações. Como era o mundo na Idade Antiga? A Idade Antiga, também conhecida como Antiguidade, foi um tempo muito antigo na história, que aconteceu entre os anos 4000 a.C. até o ano 476 d.C. Nessa época, as pessoas começaram a escrever coisas importantes nas paredes para registrar histórias e costumes do passado. O começo da Idade Antiga foi marcado pela invenção da escrita. Por volta de 3500 a.C., na Suméria, um grupo de pessoas inventou uma forma antiga de escrita chamada cuneiforme. Esse período terminou quando o imperador romano caiu do poder e o Império Romano acabou, em 476 d.C., e a Idade Média começou. Na Idade Antiga, existiam duas grandes áreas de civilizações, a oriental e a ocidental. Na civilização oriental, os povos mais estudados são os egípcios, mesopotâmicos, hebreus, fenícios e persas. Na civilização ocidental, os gregos e romanos foram muito importantes. Mas não eram apenas esses povos que existiam na época. Também havia outros povos asiáticos, como chineses, japoneses e outros. Americanos do norte ao sul, nativos, astecas, maias, incas e outros. Indianos, africanos e muitos mais. Os historiadores não conseguem contar quantas civilizações existiam naquela época, mas todas elas tinham alguma relação entre si. Nesse período, as pessoas construíram grandes cidades e houve muitas lutas por territórios. Também surgiram os primeiros registros de religiões, leis e formas de economia. Surgimento das primeiras cidades. As primeiras cidades surgiram a partir da necessidade de especialização das funções de algumas construções, como os templos para os cultos religiosos, além de armazéns para estocar alimentos. Civilização. O termo civilização admite vários significados. O termo civilização continua sendo bastante utilizado nos estudos históricos, apenas para referir-se a uma forma própria de organização social. Eventos que marcam o surgimento da civilização. Aparecimento de grupos sociais, ricos e pobres, exploradores e explorados, então começam a surgir as diferenças sociais. Formação do Estado, governo para administrar e controlar a força militar. Divisão social do trabalho, surgem trabalhadores especializados, tais como metalúrgicos, ceramistas, pastores, sacerdotes, comandantes militares e muitos outros. Aumento da produção econômica, com as inovações tecnológicas surge um excedente além do necessário para o consumo. Registros escritos, surgem a escrita, a numeração, o calendário e um sistema de pesos e medidas. Divisão social do trabalho e o surgimento do Estado. Quando as sociedades passaram a ampliar a produção de alimentos, alguns de seus membros puderam se especializar em atividades específicas, como os oleiros, ceramistas e barqueiros. Da mesma forma, determinados grupos se apossaram das atividades político-administrativas, impondo regras e condutas para o restante da população. Mudanças nas relações sociais nas primeiras civilizações. Em comparação com as comunidades neolíticas, nas primeiras civilizações a cooperação foi substituída pela competição social e a propriedade coletiva de terra e bens, pela propriedade privada. Surgiram, então, ricos e pobres e as relações de poder, em que uma minoria passou a deter o poder econômico, político e ideológico. As principais civilizações entre as primeiras. Essas são apenas algumas das civilizações antigas que surgiram em diferentes partes do mundo. Cada uma delas deixou um legado cultural, político e econômico significativo, contribuindo para a formação da história da humanidade. Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi o berço de algumas das primeiras civilizações na antiguidade. Era um estado teocrático, onde o poder político estava intimamente ligado à religião. Um aspecto importante dessa civilização era a organização econômica, que se assemelhava ao modo de produção asiático. Isso significa que as terras pertenciam ao Estado e eram usadas pela comunidade. A produção era consumida pela própria comunidade e o excedente era entregue aos governantes.
Além disso, a Mesopotâmia contribuiu para o desenvolvimento da escrita cuneiforme e possuía o famoso Código de Hammurabi, o mais antigo código de leis escrito conhecido. Egito. O Egito também era um estado teocrático, onde os faraós eram reverenciados como deuses vivos. A economia egípcia era baseada na agricultura de regadio, com destaque para o controle dos ciclos de cheias e vazões do rio Nilo. Os faraós detinham o poder centralizado e eram proprietários das terras. Além disso, tinham a responsabilidade de proteger os habitantes e coordenar as atividades produtivas. Civilizações pré-colombiana. Essas civilizações, incluindo os maias, astecas e incas, existiram antes da colonização europeia na América do Sul. Elas possuíam uma organização social semelhante às primeiras civilizações do Oriente, com um Estado centralizado teocrático, hierarquia rígida, propriedade estatal da terra e exploração dos camponeses. Além disso, esses povos se destacavam na astronomia e aplicavam conceitos geométricos e matemáticos em suas construções. Grécia. A civilização grega estabeleceu as bases da cultura e política ocidentais. Surgiu por volta de 2000 a.C. e existiu até o século II a.C. A população grega vivia em cidades-estado, sendo Atenas e Esparta as mais importantes. Atenas se destacava pelo seu desenvolvimento cultural e econômico, enquanto Esparta era uma potência militar. Os gregos foram os criadores do sistema democrático, embora tenham sido eventualmente dominados pelos romanos. Persas. Os persas eram um povo importante do antigo Oriente Médio, ocupando a região da Pérsia, que corresponde ao atual Irã. Os persas tinham uma forte ênfase no comércio, que era sua principal fonte econômica. O poder político era centralizado e exercido pelo imperador, que possuía soberania absoluta e era considerado um deus. Ciro, o Grande, foi um dos imperadores mais importantes dos medos e persas, e durante seu governo, os persas conquistaram várias terras, expandindo seu império. Fenícios. A civilização fenícia se desenvolveu na região da Fenícia, que corresponde ao atual Líbano. Economicamente, os fenícios obtiveram grande sucesso no comércio marítimo e mantinham relações comerciais com vários povos do Oriente. As cidades fenícias mais importantes eram Biblos, Tiro e Sidom. A religião fenícia era politeísta e antropomórfica, ou seja, atribuíam características humanas aos deuses. Hebreus. A história dos hebreus é conhecida principalmente por meio da Bíblia. Segundo as Escrituras Sagradas, por volta de 1800 a.C., Abraão recebeu um chamado de Deus para abandonar o politeísmo e se estabelecer em Canaã, que corresponde à atual Palestina. A partir de Abraão, os descendentes formaram as 12 tribos que compunham o povo hebreu. Por volta de 1700 a.C., eles migraram para o Egito, onde foram escravizados pelos faraós por cerca de 400 anos. A libertação ocorreu por volta de 1300 a.C., liderada por Moisés, que recebeu as tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Após 40 anos de peregrinação pelo deserto, os hebreus chegaram à terra prometida, Canaã, onde estabeleceram um reino liderado por reis como Saul, Davi e Salomão. O judaísmo, a religião dos hebreus, é uma das mais antigas religiões monoteístas do mundo e influenciou profundamente a cultura e a história do povo judeu.